Em Atos capítulo 5, vai nos contar a história de duas pessoas. Um homem chamado Ananias e a sua mulher chamada Safira. E só para entender, vamos do contexto. Depois que Jesus subiu aos céus, deu ordens aos seus discípulos de espalhar o evangelho, e os seus discípulos obedecerem essas ordens, eles começaram a pregoar, né? Eles começaram a pregar o evangelho, a palavra de Deus. E Pedro e João, um dia, estavam passando no templo e viram um coxo sentado no chão. Esse coxo, disseram a eles, né? Ele dizia a todo mundo, e esse coxo perguntou a Tiago e a Pedro, né? A Pedro e a João, desculpa, Pedro e João. Perguntou a esses dois, me dá uma esmola? E o que Pedro disse? Pedro falou, olha para mim, olha para mim. E o coxo fez o quê? Olhou para ele achando que Pedro ia dar uma esmola para ele. E Pedro diz bem assim, não tenho nem ouro, nem prata, mas o que tenho eu te dou. Seja curado em nome de Jesus, o Nazareno. E a partir daquele momento, o coxo foi curado no nome de Jesus. No nome de Jesus, o coxo foi curado. Pedro falou, em nome de Jesus, levanta e anda. Se cura. E o coxo foi curado. Ou seja, depois disso, assim, aconteceu, antes disso também, tinha acontecido o dia de Pentecostes, né? Que o Espírito Santo desceu sobre Pedro e uma multidão que estava junto dele. E ali todo mundo começou a falar em novas línguas, né? Línguas como repartidas como fogo. E depois de tudo isso, e depois da cura do coxo, Pedro e João estavam pregando no nome de Jesus, estavam falando no nome de Jesus, estavam anunciando o nome de Jesus para todo mundo, para que todos conhecessem Jesus. Eles estavam obedecendo, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Jesus. E os sacerdotes, os principais, né, os donos, os que ficavam no conselho, os fariseus, os sacerdotes, o sacerdote e a parte dele, né, o sacerdote, se eu não me engano é Caifás, e alguns parentes dele, né, estavam ali, alguns parentes conhecidos, né, pessoas bem próximas deles, mas eu não sei se chegava a ser parente. Caifás e essas pessoas pegaram, tomaram, lançaram mão de Pedro e João porque estavam pregando o nome de Jesus. E eles avisaram, para de pregar o nome desse homem, para de pregar o nome desse homem, porque senão vai dar ruim para vocês. E eles pararam? Não pararam. E depois de acontecer muitos milagres que Pedro e João e os apóstolos, né? A Bíblia dá um destaque mais assim para Pedro, porque foi ele que curou o coxo e começou a dar discursos, né, sobre o evangelho. Depois disso tudo, todo mundo assim cheio do Espírito Santo já, Pedro, os apóstolos e a multidão que estavam com eles, daquelas pessoas que criam na palavra, todo mundo começou a ficar cheio do Espírito Santo. Começaram a fazer o quê? Começaram a pegar suas propriedades e herdades, que herdades é heranças, né? Começaram a vender e dar todo o preço daquilo, todo o valor, tudo aquilo que conseguiram vendendo suas propriedades, davam aos pés dos discípulos, para que os discípulos pegassem, né, os apóstolos pegassem aquele dinheiro, aquele valor e repartissem entre eles e a multidão, conforme cada um necessitava, né, de acordo com a necessidade de cada um. Que tinha uns que necessitavam mais, outros que necessitavam menos, e eles sabiam exatamente, né? Quem era que necessitava mais, quem necessitava menos. Eu creio pelo poder do Espírito Santo. E assim, Ananias foi um homem entre essas pessoas que foi um homem entre essas pessoas que estavam vendendo suas propriedades, que vendeu sua propriedade. E o que ele fez? Ele pegou uma parte da propriedade, pegou para si e deu outra parte para Deus, né, para os apóstolos, porque era um trabalho, né, para Deus. E quando Ananias chegou a Pedro, Pedro perguntou, Pedro lhe disse, né, por que você, assim, ele disse mais ou menos assim, vou resumir, né, assim, mas eu não sei exatamente como ele disse. Aqui, ó. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E
Pedro disse essas palavras a Ananias. E Ananias, quando ouviu essas palavras, ele caiu e expirou. O que é cair e expirar? Cair e morrer. Ananias caiu morto ali, né? E levantando-se os mancebos, né? Veio depois que ouviram essas palavras de Pedro e Ananias ter caído e morrido, todos ali todos tiveram um grande temor, né? E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, que eram jovens, né, os homens jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. Assim, Ananias, ele mentiu para o Espírito Santo, né? Ele mentiu para o Espírito Santo. Ele não mentia para os homens, mas ele mentia para Deus. E o que aconteceu? Ele morreu. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, que é Safira, né, não sabendo o que havia acontecido. Então Pedro lhe disse, não, desculpa. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Porque é que entre vós vos concertastes, né? Concertastes aqui tá com C, ou seja, um concerto, né? Tipo uma reunião. Porque entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Pedro disse isso para Safira, né? E logo caiu aos seus pés. Depois de Pedro ter perguntado por que eles haviam feito um concerto para tentar o Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor, Pedro aponta para a porta, né? Pedro diz a ela: Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo Safira caiu aos pés de Pedro e também expirou como teu marido. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Ou seja, Ananias e Safira, por eles ter vendidos suas propriedades, herdades, né, heranças, e não ter feito como todo mundo, que pegou todo o preço que ganhou e deu para os apóstolos, né? Porque todo mundo pegava todo o preço da propriedade e herdade vendidas e davam para os apóstolos, né, para repartirem. Tanto que até uns capítulos atrás diz: em nenhum entre eles não havia nenhum necessitado. Ananias e Safira não fez como os outros, eles tomaram uma parte para si. Eles pegaram parte daquele preço, deram para os apóstolos e tomaram outra parte para si. Ou seja, eles não mentiram para os homens, mas mentiram para Deus. E o que Deus fez? Tirou a vida deles, né? É uma palavra bem dura, mas é verdade, né? Deus tirou a vida deles. Deus fez eles caírem mortos. Quando eu li isso aqui, eu fiquei com temor, né? Eu fiquei com medo. Porque eu pensei comigo mesmo: nossa, se eu mentir assim, né, para o Espírito Santo, se eu não mentir para os homens, mas mentir para Deus, Deus pode fazer que nem ele fez com esses dois. Assim, pode ser verdade, né? Porque Deus, ele pode fazer. Deus, ele pode fazer. Só que, tipo, me veio um temor tão grande, tão grande, tão grande, tipo, um temor tão grande quando eu li isso, que, tipo, eu fiquei imaginando coisas. Mas, tipo, essa palavra dura, não é para nos deixar com medo, não é para trazer temor a nós, tipo, é pra gente temer a Deus. Essa palavra, a palavra de Deus, também, né, é feita para a gente temer a Deus. Mas, tipo, essa palavra aqui não é pra gente ter medo de Deus, não é pra gente ter medo de Deus, não é pra gente ter medo do Espírito Santo, mas é para nos alertar: não minta ao Espírito Santo. Você não deixe de mentir aos homens para mentir para Deus. Não minta, né? Tipo, mentir é um pecado. Não minta nem para os homens nem para Deus, mas principalmente não minta para Deus. Okay? Então, essa palavra, muitas palavras da Bíblia, na verdade todas, né? Assim, não são feitas para deixar a gente com medo de Deus, com medo do seu espírito. Não são feitas para nos deixar com medo, mas são feitas para nos alertar, né? Não são feitas para nos deixar com medo, mas são feitas para nos alertar.
E aqui é um alerta. Não minta para os homens. Não deixe de mentir para os homens para mentir a Deus. Porque nem mentira a gente deve, né? Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Ou seja, e também uma coisa que veio no meu coração muito esses dias, crescer em graça e em conhecimento. Nós precisamos crescer, nós precisamos deixar as coisas de menino para trás, deixar as coisas de criança para trás e viver como um homem, como uma mulher de Deus, firmada na palavra, crescendo cada dia mais, aprendendo cada dia mais da palavra de Deus, do evangelho de Deus, da doutrina de Deus, né? Porque os sacerdotes, o pessoal do conselho queria aprender João, queria aprender Pedro e os apóstolos, porque eles estavam ensinando a doutrina de Jesus Cristo. Ou seja, nós, que não somos como os fariseus, nós devemos crescer em graça e em conhecimento e aprender cada vez mais da doutrina de Jesus Cristo. Ou seja, em nome de Jesus, leva essa palavra consigo. Esse alerta e esse alerta também, né? São dois alertas. Nós precisamos crescer em graça e em conhecimento, aprender cada dia mais e ensinar também, né? Pregar o evangelho. Nós precisamos anunciar o evangelho como Pedro e João, porque Pedro e João, enquanto anunciavam o evangelho, assim, no período de anunciar o evangelho que eles tinham, eles foram açoitados pelos sacerdotes, foram açoitados por Caifás. Eu acho que era Caifás. Eles foram açoitados por Caifás. E quando eles foram açoitados, nossa, eles ficaram felizes, né? Eles se regozijaram, eles ficaram felizes novamente, por quê? Porque eles ficaram felizes de ter sido julgados dignos, eles ficaram felizes por ter sido julgados dignos de padecer, assim como Jesus padeceu, né? Porque eles foram açoitados e eles lembraram que Jesus também foi açoitado por conta do evangelho. Aqui, ó. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Eles ficaram felizes porque eles foram açoitados pelo nome de Jesus, né? Por amor do nome de Jesus, né? Não pelo nome de Jesus, mas eles foram açoitados por pregarem Jesus, por pregarem Jesus. Nós devemos ser igual a eles, né? Pregar o evangelho, e quando nós formos perseguidos, maltratados, julgados por amor do nome de Jesus, que nós fiquemos felizes, né? Mais felizes. OK? Acabei de ler aqui, é Caifás, Anás, João, Alexandre, todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. Okay? Em nome de Jesus, leve essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus, porque em nome de Jesus, o nome de Jesus é poderoso, autoridade. Jesus é autoridade. O nome de Jesus dele tem poder. O nome de Jesus dele cura. O nome de Jesus dele restabelece. O nome de Jesus, ele restaura. O nome de Jesus cura. O nome de Jesus salva. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus liberta, o nome de Jesus expulsa, o nome de Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou imaginamos. Então, em nome de Jesus, leva essa palavra no seu coração, guarda essa palavra, pratique ela, porque eu também estou aprendendo cada dia mais. Eu não sou um santão. Eu não sou um santo. Eu tô tentando ser santo. Nós precisamos ser santos. Nós precisamos tentar ser santos. O que é ser santo? Separado do pecado e separado para a verdade, separado para Deus. Em nome de Jesus, leva essa palavra no seu coração. Fica na paz. Amém.